Olá, bem-vindos e hoje vamos mergulhar numa das funções mais críticas e, sejamos honestos, muitas vezes mal compreendidas no mundo das vendas, o Sales Development Representative, ou como toda a gente lhe chama, o SDR. Vamos perceber porque é que este papel é muito, mas muito mais do que agendar reuniões, é na verdade sobre ser o arquiteto do crescimento de uma empresa. Vamos a isso. Olhem, esta frase diz praticamente tudo. Antes de uma venda sequer acontecer, muito antes de uma proposta ser enviada, está lá o trabalho do STR. É o ponto de partida. É esta função que, no fundo, abre as portas e consegue transformar dados frios e isolados em conversas reais com potencial. E é importante mudar a nossa perspectiva sobre isto. A visão antiga de um agente de pré-vendas que basicamente só marcava reuniões na agenda está completamente ultrapassada. A realidade de hoje é a de um estratega de conexão. Alguém que desenha, que planeia o início de uma relação comercial com base em dados, em pesquisa e, claro, em empatia. E essa arquitetura, essa planificação, começa muito antes do primeiro telefonema ou do primeiro e-mail. Começa, como não podia deixar de ser, com estratégia. Pensem bem. No mundo inundado de mensagens e de ruído, a única maneira de se destacar é com precisão. Nada do que um SDR de topo faz é por acaso. A base de tudo é isto, o perfil de cliente ideal, o chamado ICP. E atenção, isto não é um palpite, não é um acho que. É uma definição rigorosa, baseada em dados que nos diz exatamente que tipo de empresa vai tirar o máximo valor da solução que temos para oferecer. É o mapa do tesouro que guia toda a prospeção. E com esse mapa na mão, o foco muda para a pessoa, para a persona. Mas não basta saber o cargo que ela tem. É preciso ir muito mais fundo. É preciso perceber as suas dores, as métricas que a pressionam, os famosos KPIs e como é que a empresa dela funciona de verdade. É esta empatia estratégica que faz toda a diferença. E quando se faz este trabalho de casa, o resultado é este. A abordagem deixa de ser um tiro de canhão para todo o lado, à espera de acertar em alguma coisa, e passa a ser quase uma intervenção cirúrgica. É precisa, é personalizada e por isso mesmo tem um impacto muito maior desde o primeiro segundo. Bem, com a estratégia toda definida, é hora de passar à ação. A fase de prospecção é mesmo onde a teoria se transforma em prática, onde toda aquela pesquisa se converte em conversas. É aqui que os dados se transformam em pessoas, em conexões. E claro, para isso, os SDRs, hoje em dia, têm um verdadeiro arsenal tecnológico. Usam ferramentas como o Sales Navigator para encontrar as pessoas certas, plataformas como a Apollo para conseguir os dados de contacto e, fundamental, centralizam toda esta informação no CRM, que é, no fundo, o cérebro de toda a operação. E então, com estas ferramentas, como é que se faz a abordagem? Através de uma cadência multicanal. Não se trata de mandar uma única mensagem e esperar, não. É uma sequência planeada de interações. Pode começar com uma conexão, depois um e-mail que oferece valor, uma chamada com contexto. Cada passo é construído sobre o anterior. E aqui está, para mim, o ponto mais importante de todos. O objetivo desta cadência, desta sequência, não é vender o produto logo à partida, é vender a próxima conversa. O foco é despertar a curiosidade, criar relevância e, com isso, ganhar o direito de ter um diálogo a sério. Ok, imaginem que o potencial cliente respondeu. A conversa começou. Aqui, o papel do SDR muda drasticamente. É como se trocasse de chapéu. Deixa de ser um prospectador e passa a ser um diagnosticador. A grande pergunta agora é: temos aqui uma oportunidade real e qualificada? E esse diagnóstico é feito com perguntas-chave muito bem estruturadas. Coisas como: qual é o problema fundamental que estão a enfrentar? Quem, dentro daquela organização, tem realmente o poder de decidir sobre uma solução? E, talvez a pergunta mais importante de todas: qual é o custo de não resolver este problema? E atenção, nada disto se perde num post-it ou num bloco de notas. Cada resposta, cada detalhe é registado meticulosamente no CRM. O lead deixa de ser só um contacto, transforma-se num ativo de inteligência de mercado, um dado estratégico que vai informar não só esta venda, mas toda a estratégia da empresa. Quando o diagnóstico confirma que o lead é de facto qualificado, chegamos a um momento super crítico e delicado, a passagem de testemunho, o chamado hand-off para a equipa de vendas. E esqueçam a ideia de que isto é só passar um nome e um número de telefone. É muito mais do que isso. O que é entregue é, na verdade, um dossiê estratégico completo. Inclui um resumo claro da dor do cliente, todo o contexto da empresa, em que fase do processo de decisão é que eles estão e, claro, quem são as pessoas-chave que já foram identificadas. É um verdadeiro mapa da oportunidade. E o resultado disto é transformador.
O vendedor, o account executive, não entra na reunião às cegas. Pelo contrário, entra com contexto, o que lhe dá autoridade imediata e, claro, aumenta drasticamente a probabilidade de fechar o negócio. É a diferença entre uma conversa morna e uma reunião de alto impacto. Agora, vamos dar um passo atrás para ver a imagem completa. Como é que todo este trabalho metódico do SDR se traduz, no final do dia, em impacto para o negócio? Como é que isto se torna um verdadeiro motor de crescimento? A resposta, como quase sempre, está nos dados. Os SDRs vivem de métricas, o volume de contactos, a taxa de resposta que nos diz se a mensagem está a funcionar e, claro, as reuniões agendadas, que são o resultado final. Estes números não servem só para controle, eles alimentam a inteligência de negócio e tornam o crescimento previsível. Por tudo isto, se tivéssemos de escolher uma definição para esta função, talvez a melhor fosse esta: arquiteto de oportunidades. É a pessoa que pega num interesse vago e, com uma combinação poderosa de dados, tecnologia e uma dose crucial de empatia, constrói os alicerces de uma relação comercial sólida. E o resultado final para a empresa é triplo. Primeiro, um funil de vendas que se torna previsível, o que permite planear com muito mais confiança. Segundo, um modelo de crescimento que pode ser escalado. E terceiro, apesar de toda a tecnologia, uma abordagem que continua a ser profundamente humana, centrada em criar valor para o outro lado. E para terminar, deixo uma reflexão. Quando olhamos para qualquer processo de vendas, a pergunta fundamental é esta: a prospecção está a construir uma pipeline estratégica, cheia de oportunidades reais, ou está apenas a disparar mensagens para o vazio? A resposta a essa pergunta é o que separa o crescimento estagnado do sucesso exponencial.